Debate Papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. E hoje vamos debater e bater um bom papo urgente, né? Necessário, mas precisa ser falado com seriedade e ser tratado com bastante sensibilidade. E para falar sobre isso, né? Para discutir sobre o assunto, né? O tema é prevenção às drogas, educar para evitar. Estamos aqui recebendo Paula Aragão, psicanalista, terapeuta ocupacional e também minha colega apresentadora, né, Paula? Sim. O programa A Casa é Sua, aqui na TVB, vocês podem assistir ela. Paula, ela acompanhou muitos casos já, né, como profissional da área. Seja muito bem-vinda, Paula. E também estamos recebendo aqui João Sampaio, graduado em Psicologia, pós em Terapia Cognitiva e Comportamental. Seja muito bem-vindo também, João. Fiquem à vontade, a casa é sua e o debate-papo também. Então, pronto, tô me sentindo em casa, viu? Já que comeu café, né? Pegou um cafezinho. Conversa comigo, tem sempre que ter café, viu, Rony? Pronto. Já fica marcado. E aqui é meu colega de trabalho, né? Grande amigo, uma pessoa que eu confio muito profissionalmente. Eu trabalho, né? Sou da equipe do CAPS Geral. Mas antes de ser implementado aqui na cidade de Ipu, o CAPS AD, que é onde o João trabalha hoje, nós recebíamos também esse público de álcool e outras drogas. E aqui o grande João, psicólogo, que faz um trabalho espetacular junto à equipe do CAPS AD. Bom, gostaria de agradecer as palavras da Paula, né, primeiramente, vindo dela, que a gente considera como o crânio da saúde mental do Ipu. É muito bom receber esses elogios. Como a Paula falou, eu estou no CAPS AD há mais ou menos 2 anos. CAPS AD que já veio basicamente de uma extensão já do CAPS Geral. E assim, como a gente até já estava debatendo, já estava conversando sobre, tá trabalhando no CAPS AD é muito complicado. Cada dia é como se fosse uma batalha diferente, uma situação nova. Quando a gente pensa que está tudo bem, pode ser que tudo desmorone. Mas ao mesmo tempo a gente vai tentando fazer acontecer. Vai fazendo com que realmente funcione, que o paciente consiga melhorar a cada dia. Sim, sim. E aí, Paulo, antes da gente entrar no assunto, como é que tá sendo a experiência aqui? Porque eu estou em casa, né? Aqui eu me sinto em casa, né? Tanto quando você me convidou para vir e para o debate-papo com você, eu digo estar em casa. Estou muito feliz, os números demonstram isso, né? Então o pessoal está muito feliz com esse novo formato da TVB. Como o próprio Vinícius Braga diz, a gente aqui trabalha com felicidade, né? Então, a partir do momento que a gente está trabalhando com o que gosta, com o que sabe fazer, com o que a gente faz sem ter pressão, então isso é fantástico. Eu tô felicíssima. E você, Rony? Vai fluir naturalmente. Inclusive, né? Quero os dois um dia juntos comigo para um bate-papo com café, bolo, tá bom? Porque a casa é sua, João. Obrigado. Tá ouvindo aí, né, Vinícius? Pois pronto, Paula. Primeiro, eu queria falar, para iniciar o tema, né? Como eu introduzi, é um tema urgente, né? Que é necessário, mas precisa ter aquela cautela, né? Para falar, precisa ter a sensibilidade para falar. E você acha por quê, né? Por que de tudo isso? Ter essa cautela para falar, né? Por ser um tema urgente, mas precisa, né? Ter essa cautela, essa sensibilidade para abordar, né? Sim,
O atendimento de pessoas que possuíam vícios em álcool e outras drogas durante muito tempo ficou no CAPS geral, e o IPU ele só recebeu porque para ter níveis de CAPS precisa ter um contingente populacional. Então o IPU precisou fazer um acordo junto com a Regional de Sobral, onde atende Varjota, Ariutaba e Pires Ferreira. Pires Ferreira, para poder abraçar a quantidade populacional. E assim, mesmo atendendo outras cidades, não é, João? Não chega a um contingente tão assim, abrangente como o CAPS geral, porque existe aquela mistificação de se chegar e procurar, assumir que tem um vício. Ainda tem, além do preconceito de se procurar ajuda profissional psiquiátrica e psicológica, tem o preconceito mais forte ainda de eu assumir que tem um vício. Como se, por exemplo, existe também o vício de café. Tem pessoas que são viciadas em café, que se tremem se não tomar o café. Dor de cabeça, né? Dor de cabeça, sente tremores, né? Todos os sintomas de uma abstinência, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente desmistificar a busca de ajuda. E o que eu observo hoje em dia, né, assim, trabalhando há muito tempo, por mais que não pareça, mas eu tenho 20 anos de saúde mental, né? Eu sou formada há 22 anos em terapia ocupacional, é tanto que quando eu adentrei a saúde mental, ainda existiam os manicômios, eu trabalhei em manicômios, mas nessa finalização dos manicômios. Então, assim, a popularização, a partir do momento que a gente também deixa tudo muito solto, fica tudo mais fácil. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você saber onde comprar, onde adquirir, e cada vez mais é oferecido para pessoas cada vez mais jovens. Quando vemos, não tanto aqui em IPU, né, mas quando a gente vai estudar, vai ler livros sobre o assunto, então esse pessoal, eles pegam pessoas cada vez mais jovens, porque assim, nós aqui com personalidade formada, é difícil alguém vir e conseguir que a gente faça uma coisa que a gente não quer. Já um jovem que está ali querendo ser aceito, né? Tá em formação da personalidade, sim. Às vezes quer ser aceito, né, na turma. Recente, o meu filho agora passou para direito em Sobral e ele acabou não assumindo, mas no dia do trote que tem, é oferecido bebida e aquela pessoa, aquele jovem que não aceita, já é tido como o bobão da turma. Sim, sim. Né? No meus trotes não eram assim. Então, olha até que ponto nós chegamos, né? Então, vou deixar aí também pro João falar, que ele fala com mais prioridade até do que eu. Assim, o que a gente também consegue perceber nessa questão, quando a gente vai falar sobre a questão da droga, quando a gente puxa, vou puxar até mais para minha área, no caso, o CAPS AD, o que a gente percebe muito é essa questão mais também do preconceito. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai puxar dados, estatísticas, pelo menos no CAPS AD, acredito que seja diferente no geral, no CAPS AD a maioria que a gente tem é do gênero masculino. Aí, assim, o que acaba acontecendo? A gente até tem essa questão, já é algo bem abrangente, assim, até mesmo no próprio Brasil inteiro. Daquela questão, aquele meme que a gente utiliza muito, por exemplo, o homem só vai no hospital quando está no último caso. O homem só procura realmente se estiver nas últimas. Aí, assim, o que acaba acontecendo? Quando chega a procurar, já está num nível bem avançado nesse abuso de drogas, no caso. Aí, quando chega a procurar, às vezes nem é por ele mesmo. É mais porque ou a mulher está querendo muito, ou a mãe está querendo muito, a irmã, quando algum familiar chega puxando na orelha. Aí, na maioria das vezes, esse tratamento tem que ser desviado por conta disso. A gente tem que fazer aquele tratamento tentando puxar ele, tentando fazer com que ele, por exemplo, se sinta em casa também, para poder realmente funcionar esse tratamento. A confiança nos profissionais, né? Fazer de fato aquele acolhimento, né? A gente aqui trabalhando numa cidade pequena, às vezes a pessoa tem medo de vergonha por a gente ser vizinho. Já ia até falar isso também. O que entra muito é a questão da vergonha. Muitas das vezes a gente percebe que, por exemplo, o paciente chega, ele fica distante olhando, aí vê que aquele dali é meu vizinho. Não sabia que ele fazia tratamento aqui. Se ele me ver, vai achar que eu sou bêbado também, que eu tenho problema com droga, sou viciado. No CAPS geral deve ser a mesma coisa, só que a questão do doido, entre aspas, né?
chega logo a falar, não vou procurar um CAPS AD porque eu sou doido, não vou procurar o geral porque eu sou doido, não vou procurar o AD porque eu sou bêbado. Aí é muito complicado a gente tentar modificar esse tipo de pensamento, só que quando a gente consegue também é bastante gratificante, porque a gente consegue perceber que o paciente está lá pelo amor que ele sente, tanto a vida, a questão do tratamento, as mudanças que ele veio conseguindo, e isso pelo menos para a gente como profissional é muito bom. Às vezes é encaminhado até pela justiça, né? Sim. No CAPS AD são diversas formas, né, de entrar, na verdade. É tanto a demanda livre, vem a demanda dos encaminhamentos, por exemplo, das redes básicas de saúde, e vem a questão também judicial. Dependendo do nível do que estiver acontecendo, aquele uso abusivo da droga, ele também pode ser transferido para a gente. Pronto, quero deixar vocês bem à vontade, né? Porque esse é o intuito aqui do nosso programa, né? Mas o que a gente pode tirar assim desse tema, né? Prevenção às drogas, educar para evitar, né? Que assim, entendo, né, que a parte do trabalho de vocês já é pegar aquela pessoa e fazer uma espécie de tratamento mesmo, né? Para que ela saia do vício ou, como você até já falou, né? Diminua ou vá para um menos pior, vamos dizer assim, né? Redução de danos, que a gente chama. Perfeito. Então, o que a gente pode tirar desse tema? O que vocês acham que a gente pode tirar desse tema para a gente trabalhar em cima? Eu falo sempre assim, a gente nunca sabe, existe uma predisposição genética para o vício, para todo tipo de vício, né? Porque é que tem pessoas que às vezes experimentam bebida e não ficam viciadas, não viram alcoolistas, e outras já assim. Então eu falo sempre, até porque eu tenho um filho de 18 anos, eu digo, não experimente, porque a gente não sabe a predisposição genética que a gente tem para um vício. Então assim, prevenir é melhor do que remediar. Existia até um slogan que era assim, uma época do governo, né? Que a prevenção é melhor. Então veja com quem você está andando, né? Eu estava, antes de vir para cá, uma pessoa, um jurista me encaminhou, né? Então assim, se você for pego junto com uma pessoa que está com uma quantidade de entorpecentes ilícitas, você conseguir provar que você não sabia daquilo, você já enfrenta um processo, e o processo ele não volta atrás não. Ele pode até você ser inocentado, mas para sempre vai estar ali. Então assim, verifique muito com quem você está andando, né? As pessoas não dê chance assim ao acaso. Se eu posso falar não só como profissional, mas como uma pessoa, né, da minha idade, uma pessoa mais velha, de mais de 40 anos, eu não abriria mão para o acaso, né? E aí existem os fatores protetivos que o João pode me ajudar. Por exemplo, você tem uma crença, é um fator protetivo, né? Aquela crença de que eu posso ser castigada, é até um fator protetivo para outras questões também dentro da saúde mental, né? A gente pergunta se a pessoa tem alguma religião. Nós, profissionais, não adentramos religiosidade com o paciente, mas se ele tiver ali, é um fator protetivo. O João falou outra questão, a família, né? Muitas pessoas procuram quando às vezes a família já está se destruindo. Então é dado um ultimato ali por um filho, por uma esposa. Tem uma música que é muito famosa, né? Que ela é baseada em fatos reais, que o cara deixou o vício do jogo e da bebida porque chegou em casa e a filha não estava mais lá, não queria mais receber um beijo do pai. Então existem os fatores protetivos que a gente precisa trabalhar com. Outra questão, eu vou deixar o João falar, mas assim, é muito importante a questão da cultura, né? Vamos dizer, digamos que eu sou uma pessoa, vou usar o exemplo para não citar ninguém, até porque não seria adequado, mas digamos que eu sou uma pessoa que procura o CAPS AD porque eu estou viciada em algum entorpecente. E aí esse meu vício é daquela comunidade, daquela turma que eu frequento, né, ali da minha casa, próximo à minha casa. Eu faço tratamento, eu fico bem, eu tô em abstinência há mais de 6 meses, é dado alta no CAPS AD. Para onde é que eu volto? Cadê a confiança em mim? Quem é que vai me dar trabalho, né? Para onde é que eu vou culturalmente?
se às vezes o local que eu tenho para sair só rola droga, só tem bebida. Então, culturalmente, o que é que nós temos? Não estou falando só de Ipu, não. Né? Várias outras cidades também, eles perdem muito, que essa questão cultural é principalmente os barzinhos. Né? Então, para onde é que vai? Se eu preciso sair, quem tem o vício não pode ter contato nenhum. Né? Qualquer coisa é a porta de entrada. Por exemplo, alguém que usa cocaína, né? E aí vai para um barzinho, tomou ali alguma bebida que nem pode abrir as portas para voltar para o vício maior. Mas vou deixar o João falar para nós. Pronto, o que a Paulinha acabou de falar é realmente o que geralmente acontece com quase 100% dos pacientes. Porque, como a Paula já falou, a bebida, querendo ou não, ela é uma porta de entrada. Considera até uma das piores drogas que a gente tem no momento. Por quê? Porque ela é fraca, ela é depressora, você já fica ali mais relaxado, mais tranquilo. Conforme você começa a beber, você começa a vir aquela vontade de ficar um pouco mais ativo, mais agitado. Aí você vai partir para outra droga. Mas assim, voltando um pouquinho mais também para essa questão, por exemplo, do que pode vir a acontecer, por exemplo, o paciente está abstêmico há mais ou menos 6 meses, e aí? Pronto, é aí que entra, por exemplo, a questão do trabalho do CAPS-AD. O que a gente tenta fazer, o que a gente está tentando no momento, principalmente com a abertura de alguns cursos agora do CVT. A gente está tentando fazer essa ponte onde a gente percebe que, de fato, o paciente ele está naquela comunidade, aquela comunidade para ele, na maioria das vezes, não é 100%, porque toda vez ele vai ter aquela questão da lembrança, vai lembrar do vício, vai lembrar que com aquele amigo ele fazia aquele uso, aí fica com aquele famoso que a gente chama muito que é a fissura, aquela vontade da bebida, a vontade do outro tipo de droga, enfim. O que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer a visita domiciliar para saber como é que está a região do paciente. A gente tenta incentivar, criar novos tipos de estratégias para poder lidar, principalmente com essa questão do, por exemplo, o que eu posso vir a fazer? Será que não existem novas possibilidades? Aí a questão dos cursos no CVT já seria algo para tentar profissionalizar. A gente tem até alguns pacientes que a gente tenta dar o apoio total também para que eles voltem a estudar, como por exemplo nos EJAs, né? Sim. Nos EJAs, eu acho que a gente tem na faixa de 4 a 5 pacientes que eles têm aquela, como é que eu posso dizer? Eles gostam de estar naquele estudo, tanto no estudo como também estar socializando. Aí entra também outra questão, por exemplo, que a gente trabalha muito no CAPS-AD, que é a questão dos grupos. Os grupos onde a gente faz todos os dias, manhã e tarde, para quê? Para tentar ressocializar o paciente, porque ele vai estar ali, ele vai estar interagindo, ele vai estar conhecendo novas situações, vai estar conhecendo novas amizades. Nessas novas amizades podem surgir oportunidades até mesmo de emprego, por exemplo, certo? Os meninos têm grupos ótimos de jardinagem, né? No CAPS-AD, dependendo do dia, a gente tem um grupo diferente. A gente tenta ser o mais diverso possível para não ficar sempre naquela mesmice. Como, por exemplo, na segunda-feira a gente tem um grupo com a psicopedagoga, onde ela vai trazer mais aquelas atividades, voltando mais também para a questão cognitiva, questão motoras e tal. Na terça-feira a gente tem a questão da jardinagem. Jardinagem é essa que a gente dá um foco maior na terça, só que todo dia os pacientes estão lá aguando. Por exemplo, com a questão já da hortoterapia, naquela horta que a gente já utiliza até mesmo para a alimentação deles. Se, por um exemplo, sobrar um pouco mais, eles mesmos já podem levar para casa, que a gente percebe que, por exemplo, alguns dos pacientes, eles estão até um pouco necessitados. Aí sobrou, a gente vai fazendo essa distribuição, quem quiser levar cheiro verde, tomate, cebola, a gente vai tentando com essa questão da hortoterapia. Na quarta-feira tem os grupos da psicóloga, onde a gente já vai trabalhar mais temas voltados para essa questão da essência da mente. Na quinta já é mais voltado, por exemplo, para assistência social, onde a gente já vai falar um pouquinho mais da questão da família. Na sexta-feira já são meus grupos. Nos meus grupos eu já tento envolver um pouco mais dessa questão do cognitivo, gosto bastante de falar sobre isso. Aí a gente também vai tentando puxar, por exemplo, cada mês um tema. Nesse mês agora a gente fez a festa junina, a gente já levou até os pacientes para a bica, a gente fez aquela festinha justamente para eles ir para um local diferente, respirar novos ares, estão lá se divertindo e ao mesmo tempo comemorando a questão da festa junina. Aí dependendo do mês a gente vai tentando puxar uma temática para que eles possam ressocializar de fato.
Eu sou até suspeita de falar, mas é uma equipe fantástica do CAPS AD. Porque às vezes a porcentagem de busca, a gente estava conversando aqui, não era, João? De busca, né? Essa busca pelo tratamento são poucos, né? Em detrimento de muitas pessoas que a gente ainda observa, né? Que tem os vícios, e até a porcentagem de quem realmente consegue se livrar completamente. E quando está falando, né? Estamos aqui falando 2 profissionais da saúde. A gente precisa lembrar que na questão da prevenção entram também outros setores, que não só a saúde, né? O esporte é muito importante, né? Eu tenho até uma moça em Fortaleza que eu estava lendo sobre a vida dela, e ela lutava MMA, né? E infelizmente entrou nesse mundo das drogas, passou 6 anos muito ruim. Ela só saiu porque ela foi presa, né? Por tráfico, e ela disse: a polícia me matava, ou eles me matavam. E aí o que a salvou foi exatamente ela voltar para a equipe que ela lutava, que era uma equipe totalmente de esporte, totalmente isento de qualquer tipo de vício, né? Assim, que trabalhava mesmo com o esporte. Perfeito. Eu acho muito interessante, por exemplo, prevenção, a questão da prevenção, não, da reabilitação, né, no caso, achei perfeito, né? E quando você fala da questão do esporte, do próprio Estado, né? O governo entrar com campanhas que incentivem realmente, né? Porque como você disse, se você não tem um grupo para se adequar, vocês podem falar com mais autoridade sobre isso, você vai procurar qualquer um, né? Qualquer um que lhe aceite ali. Por exemplo, você citou o exemplo do seu filho, né? Que foi lá e não aceitou a bebida, né? Aí vamos supor que ele é uma pessoa de personalidade fraca, aí acaba se abatendo, e mesmo quem não é, né, pode vir ali a cair, né? Também exclusão, né? Quem quer ser excluído? Exatamente. Então é um processo bem complicado, tanto de prevenção quanto de reabilitação, porque você precisa ali que esteja alguém pegando na sua mão, né, sempre, para lhe ajudar, né? Então... a família faz muito, né? A gente fala sempre que a representatividade do pai e de mãe é aquele que realmente cria, né? As crianças, elas são muito inteligentes para fazer a escolha. Então, se uma mãe biológica falta, às vezes uma avó faz essas vezes. Eu lembro muito na época da faculdade, da professora dizendo que às vezes até a imagem de um santo, né? Quando a mãe diz assim: cuidado que vai te castigar. Então ali pode fazer aquele papel de não dessa repressão tão forte, mas assim, quando você falou a questão do meu filho, é exatamente porque durante muito tempo, exatamente por trabalhar em saúde mental, já trabalhei com ele, que ele não tem vergonha de dizer não, que não faz vergonha não, né? E que qualquer coisa a mãe e o pai estão do lado dele. Então, isso é muito importante, que a gente perde os filhos da gente às vezes dentro de casa, né? Então, eu procuro manter, não essa amizade, né? Ele tem que me ver como uma referência de respeito, né? Então, assim, ele disse não sem nenhum medo e vergonha. Já outros, como você disse, não tiveram, porque queriam se adequar. E eu até digo, graças a Deus, que eu acho que se fosse na minha época, eu talvez teria cedido, né? Talvez eu teria cedido, até porque os meus pais estavam, naquela época, nem se preocupavam muito com essa questão de bebida, né? E já aproveitando, o que vocês acham que faz com que, principalmente acontece com adolescente, né? Experimentem ali pela primeira vez alguma droga? A curiosidade. A grande maioria das pessoas, não só adolescentes, mas que eu já escutei, eles não sabiam nem qual era o efeito, né? Não sabia, por exemplo, para não falar o nome das drogas, mas existem estimulantes, que são pílulas que são dadas, né, em festas, que aquilo dali você pode fazer... com que os batimentos do seu coração, eles tripliquem. Então, você pode ter ali uma parada cardio sem nenhum... rapidinho. Uma época, eu passei um carnaval em Olinda
e uma turma de medicina, na época também eu fazia faculdade, e uma moça jovem, né, tinha passado há pouco tempo na faculdade de medicina, eles naquela coisa recreativa do uso de droga, ela fez uso de um estimulante e ela teve uma parada cardiorrespiratória que felizmente não sobreviveu. Então a curiosidade da pessoa não saber nem o que é que aquilo ali que está sendo usado, ele é que a gente estava conversando, né? Existem os estimulantes, existem os depressores do sistema nervoso central. Então o estimulante ali, ele, às vezes ele faz um bombeamento cardíaco 3, 4 vezes acima do você sabe se seu coração está bem para suportar isso? Cara, e assim... Mas aí o João, eu coloquei a questão da curiosidade, porque você acha pronto. que é? Eu acho que é mais a questão do social, por exemplo. A partir do momento que eu perco aquele meu social, se, por exemplo, aquele meu amigo está me oferecendo e eu não aceito, eu vou começar a ser excluído, que foi até o que a gente já debateu. A partir do momento que a gente começa a ser excluído, a gente começa a se sentir mal, por exemplo. Poxa, era só eu ter usado que facilmente eu estaria junto com todo mundo. Mas nesse momento eu estou sendo excluído, estou sendo deixado de lado. E aí você fica com aquele sentimento ruim, será que o errado sou eu? Aí você fica se martirizando, você fica com aquele sentimento ruim. E até que surge uma nova oportunidade e você entra de cabeça. Aí às vezes, como a gente até também já debateu sobre isso, a gente não necessariamente sabe como é que é o nosso organismo, a gente não sabe até que ponto a nossa predisposição vai estar muito ativa, onde a gente vai se viciar com mais facilidade. Pode ser que, por exemplo, o meu corpo seja bem mais fraco. E qualquer mínima dose que meus amigos estão ali utilizando, para mim seja algo absurdo. Aí, além também, como a Paula até já falou, dos estimulantes, dos depressores, a gente também tem a questão dos alucinógenos. Os alucinógenos? Quando a gente fala de alucinógenos, por exemplo, se está no meio, como até você citou, no meio de uma festa, você começa a ter aquelas crises a gente até tem também essas crises de ansiedade, mas principalmente de alucinações, acredito que deve ser muito complicado, muito complexo. Você imagina você começar a ter visões, você começar a ter audições assim, que não necessariamente são reais, você começa a perceber aquilo que está acontecendo aquilo, aí você fica com aquela vergonha também de falar, você não sabe o que é aquilo, porque você está como curioso, você está para saber o que é, e do nada aquilo tudo está acontecendo. Na maioria das vezes é uma sensação ruim. E eu vou bater numa tecla que é capaz aqui de eu ser cancelada. Mas existem alucinógenos, né? Nós temos na Constituição a ampla defesa da religiosidade, e existem chás alucinógenos que não podem ser proibidos porque são usados dentro da religião, né? De locais de religião, mas não deixam de ser alucinógenos, né? E aí tem vários nomes, né? Deles dá para falar que é amplamente conhecido como a ayahuasca. Então aquilo dali, né? A pessoa fica vendo e alucina, né? E tem visões. Então ali são os famosos alucinógenos, né? É tanto que é feito com plantas que são tidas como alucinógenos, assim, são autorizados, né, juridicamente para se usar ali dentro daquele ambiente. Né? Existe todo um controle dentro daquilo. Fora dali, a pessoa, se for pega com desses chás, né, dentro do carro, é presa. Mas assim, existe essa questão da proteção da religiosidade, exatamente porque nós temos na Constituição que nós não podemos ter qualquer tipo de preconceito com as decisões religiosas de ninguém. Então assim, eu não estou dizendo que é certo, que é errado, não, mas é um alucinógeno. Como vocês já falaram, né? Querendo ou não, tudo é porta de entrada para uma droga mais forte, né? Ou algo mais forte, né? Que venha a viciar, né? Por exemplo. E assim, só completando, no que a gente falou sobre redução de danos, se for para a pessoa estar fazendo uso fora, numa festa perigosíssima, que vá para uma religião, né? Então, é uma redução de danos frequentar uma religião que possua esse tipo de utilização de alucinógenos, né? Sim. Vocês acham que existe um perfil mais vulnerável para drogas, ou
não existisse qualquer contexto familiar, qualquer pessoa... Não, eu acho que tá bem voltado ao geral mesmo. Só que o que a gente percebe, como eu já até falei, no CAPS AD é mais um público voltado para o gênero masculino. Mas por quê? Eu acho que é mais por conta disso também. Porque, por exemplo, quando a gente percebe que na sociedade já está implementado isso do homem não procurar, do homem ser aquele homem forte, que ele tem que aguentar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, não fala muito até mesmo sobre a questão da saúde mental. Aí isso tudo vai se acumulando, por exemplo, com o uso abusivo da droga. Quando chega no CAPS AD já é em último nível, já é em último estágio. Já está realmente altamente viciado, perdendo todo o salário, por exemplo, justamente para aquele tipo de droga. Fazendo inúmeras dívidas. Assim, o público maior que a gente tem, de fato, é de homens. Hoje a gente está na faixa de 300 e uns quebradinhos de pacientes. Acredito que uns 280 só homens. Aí, assim, é um público muito alto para homens, no caso. Uma porcentagem bem grande, né, do sexo masculino. Tem aquela questão do homem ser mais impulsivo, de certa forma, do que a mulher, né? Também, a mulher geralmente pensa muito antes de agir, já o homem não. Eu tenho que estar ali, tenho que estar junto, como eu até falei, né, na instante. Tenho que estar junto com aqueles companheiros, porque senão vou ser excluído, e ele age sem pensar. Na maioria das vezes é dessa forma. E quando um jovem está assim em risco, num caso desse, né? O que é mais eficaz? Falar assim de forma mais afetiva ou seguir bem as regras, né? Falar de forma mais severa ali, né? Como é que é esse tratamento? Enquanto profissional, a gente não pode agir de forma severa e ríspida com ninguém, né? Sim. Assim, uma forma que a pessoa se sinta mal. Nós não somos pai, nem mãe, nem uma pessoa assim. Então, nós precisamos, principalmente, ter com que essa pessoa confie na gente. Falar de uma forma fidedigna, sucinta, não é ser ríspido, né? Não precisa também abraçar, a gente também não tem nem essa questão da gente estar ali e infantilizando o paciente, não, que o paciente nem gosta disso, né? Então, assim, nós precisamos ter seriedade no nosso trabalho. A gente, a partir do momento que o paciente, ele conhece muito, não só o paciente, as pessoas, eles olham para você e vê se você tem ali conhecimento de causa, pela forma que você fala, não é no grito, não. Está se importando realmente com ela, então, né? Assim, mas se você for me perguntar fora do meu trabalho, por exemplo, se fosse com alguém da minha família, eu acho que cada pessoa teria pessoas que eu precisaria ser mais incisiva. E isso tô falando fora do trabalho. Sim. No trabalho a gente precisa ser ético. Né? Nós precisamos ter ética e compromisso, principalmente com o estudo. Agora, se fosse assim, alguém da minha família, algum amigo meu, existiriam amigos que eu ia falar mais incisivamente e outros que eu ia tratar com mais condescendência. Perfeito. Aí o João pode... Não, aí basicamente o que a Paula falou é basicamente o que a gente utiliza, sempre utilizando da ética. A gente tenta mostrar a realidade, né, para o paciente, situações que podem vir a acontecer, o que já está acontecendo a partir do comportamento dele. Eu, da psicologia, que utilizo muito essa questão da TCC, da AC, a gente vê muito essa questão, por exemplo, que tudo é moldado a partir do que ele está fazendo, tudo é moldado a partir daquele comportamento, tudo que ele fez antes vai estar aparecendo no futuro próximo. Aí, assim, é mais essas consequências, né, da gente saber o que a gente vai estar recebendo e saber lidar com isso. Ter a ciência de que nem tudo que a gente vai receber é bom e que não necessariamente a gente merece receber também só aquela... Merecer a gente quer, né, merecer tudo de bom e tal, só que necessariamente às vezes acontecem coisas ruins para algo melhor chegar mais na frente. O vínculo terapêutico, ele nada tem a ver com se tornar amiguinho. Pelo contrário, o vínculo terapêutico é uma questão de que você, não que você seja superior, mas que eu tenha respeito e confiança naquele profissional. Então, o vínculo terapêutico não adentra nem a questão de ser ríspido, nem a questão de infantilizar ali um tratamento. E vocês poderiam compartilhar alguma história que inspirem, né, pessoas, de superação?
Vocês acompanharam alguém? Não precisa citar nome, né, também, mas vocês podem citar alguma, né? Você quer citar, João? Fala. Eu vou começar, porque tem um paciente que eu fico muito feliz com o quadro de evolução dele. Quando a gente puxa assim para falar questão de tempo, ainda não é um grande tempo. Ele vai completar agora dia 6 meses. Aí assim, estatisticamente falando, não é muito tempo, mas pelo caso que ele já passou, é algo gigantesco, é algo grandioso. É uma luta diária que a gente está tendo, que no caso ele nem é daqui. Já é justamente daquela coisa que a gente já falou, que para poder fechar, abrir, né? No caso, o CAPS-AD tinha que ter a quantidade populacional, que era Heriotaba, Vajota e Pires Ferreira. Aí o paciente, ele tem essa questão de vir de fora, ele vem para esse tratamento porque ele quer essa melhora. Aí de 5 meses para cá, a gente está nessa... Na verdade, já está com um tempinho a mais, que ele está nessa batalha, acredito que já está com mais ou menos 1 ano. Mas agora que ele está mais firme e forte, ele está muito bem, está muito tranquilo. A gente fica muito feliz quando o paciente está bem, a gente fica triste quando o paciente está mal. A gente vai sentindo junto com o paciente quando a gente percebe que, por exemplo, conseguiu significar situações na vida do paciente. Quando o paciente, por exemplo, começa a trabalhar, esse paciente, no caso, ele está trabalhando, ele voltou às ativas, ele está com uma ótima relação com a família, ele não tem mais nenhum tipo de dívida, conseguiu quitar todas as dívidas que ele tinha antes, a ponto de a própria vida dele estar em risco, a vida dele, não só a dele, como também a da própria família. O vínculo familiar, como eu falei, melhorou com a mãe, melhorou com o pai, com o filho, com a esposa, a relação está completamente diferente. Claro que ainda tem essa briga, como eu falei, que é uma briga constante, ele ainda, mesmo após 6 meses, são 6 meses sem uso, mesmo assim tem dias que ele sonha fazendo aquele uso, sonha com aquela vontade, sonha com aquela fissura, no caso, só que ele está conseguindo controlar, está conseguindo dizer o não, está conseguindo juntar dinheiro, conseguindo reformar a casa, está conseguindo vencer na vida. Ele está até, para vocês terem ideia, ele começou a participar de um programa social que é o NA, que a gente tem, tanto o AA, Alcoólatras Anônimos, como também tem o NA, que são os Narcóticos Anônimos. No NA, ele já está num nível avançado a ponto de estar sendo padrinho de outros pacientes que estão chegando. Aí assim, pra gente, eu digo pra gente porque a gente se sente bem quando o paciente está evoluindo, é uma grande evolução. É um grande mérito dele estar conseguindo, por mais que sejam só 6 meses, são 6 meses, é muita coisa. Muita coisa. Aí a gente fica muito feliz quando isso acontece. Aí assim, a gente consegue também perceber até mesmo no paciente, quando ele já chega muito feliz, já chega cumprimentando, a mãe se sente muito feliz, se sente bem, a relação, tanto pessoa, como profissional e paciente é ótima, está sendo cada vez maravilhosa. Por quê? Porque ele vem com essa constante evolução. Mas se por um acaso, como também já chegou a acontecer, ele vier a ter algum tipo de recaída, a gente vai estar lá para continuar, para reforçar essa luta, de tentar novamente continuar. O importante é esse, quando a gente tem essa questão da recaída, tento muito falar sobre isso, que não necessariamente a gente apaga, a gente exclui, a gente mantém ali, porque é na recaída, é naquele momento ruim que a gente vai levar como um reforço, como uma situação onde a gente vai utilizar para poder não cair novamente. Sim. Porque, assim, como vocês falaram, né? 80% ou mais é da parte da pessoa, né? Sim, ela querer. Decisão. Mas vocês estão lá para cuidar, direcionar a pessoa, né? Para que ela siga, de certa forma, um melhor caminho, vamos dizer assim, né? Pronto, no caso dele, a gente conseguia perceber isso também, que nesse período, eu acho que é mais ou menos 1 ano e meio que ele está lá, nesse período de 1 ano e meio, foi só agora, nesse período de 6 meses que ele está limpo, que ele está tranquilo, foi que ele realmente entrou de cabeça no tratamento por ele, que antes era inteiramente por causa da mãe, a mãe queria que ele fosse, a mãe via que ele estava mal, mas para ele tanto faz, a esposa queria que ele fosse, e também tanto faz. Aí a partir do momento que ele voltou aquele tratamento inteiramente para ele, não, eu quero porque eu vou melhorar, se minha mãe ficar feliz, se minha esposa ficar feliz é uma consequência, mas eu quero por mim. Aí foi a partir disso que ele realmente conseguiu e está conseguindo até o momento. Uma decisão muda tudo. Uhum. Uma decisão
Sim, perfeito. E pra gente finalizar aqui, né? Queria fazer 3 perguntas para vocês. A maior... o que você deixaria assim para os pais, né? Um recado para os pais, para os filhos, né? Adolescentes, jovens que estão querendo, né? Entrar nesse caminho ou já estão, né? Viciados em algum tipo de droga, alguma coisa. E qual foi assim o que vocês tiram desses anos todos trabalhando com dependentes, né? Com pessoas que precisam também de um auxílio, né? O que vocês tiram disso tudo, né? Não só para a vida de vocês, mas profissionalmente. Vou falar como mãe, né? O que eu coloco sempre é não negligencie o seu filho. Às vezes os pais eles têm medo de abordar certos assuntos achando que ali vai se apagar, né? Para os pais, quando acontece alguma coisa com o filho, os pais sempre vão ser responsabilizados, então às vezes isso é um peso. Se tem alguma coisa que eu posso dizer, não negligencie o seu filho, não é para ser o amiguinho do seu filho, mas que o seu filho, você seja a pessoa que seu filho corra na hora que ele estiver precisando por qualquer motivo. Na hora de um momento muito complicado, ele saber que mesmo você puxando a orelha dele, é para você que seja o SOS do seu filho. Eu digo para o meu filho que é homem, eu digo seja o SOS de uma mulher, né? Aquele homem que a mulher ligue quando estiver precisando. Então, o meu filho, ele sabe que eu e o pai dele, né, por mais que nós sejamos divorciados, o SOS dele somos nós dois. E se houve essa falha dentro da família, que esse adolescente, que essa pessoa tem para quem ligar, às vezes um avô, um tio, né? Ou outra pessoa, a gente precisa. E qual foi a outra pergunta, né? Uma foi para os pais, né? Sim. Não negligencie, a gente perde nossos filhos às vezes dentro de casa, não é? Não negligenciar isso. O conselho que eu dou para os adolescentes é não experimente. Às vezes tá ali procurando uma saída em outro lugar, né? Você não vai se naquela turma você vai ser o perdedor, em outras você vai ser vencedor porque você disse que não. Eu não pagaria para ver, né? E sobre a questão profissional, eu coloco o que o João falou brilhantemente, que os pacientes, eles entendam o quão a gente fica feliz com o sucesso deles. O sucesso deles é a coisa mais importante do nosso trabalho. E não se preocupe, que a gente não se decepciona. Se houver uma recaída, nós vamos juntos tentar erguê-lo. Não existe a decepção do João psicólogo, nem da Paula terapeuta ocupacional, não. Se a gente recaiu, é porque caiu todo mundo junto e a gente tem que procurar como é que se reergue. Então, que o paciente não imagine que vai para casa e a gente esquece dele, não, né? O maior ganho é quando um paciente, né, o João contou, e até eu fiquei emocionada num caso, né, real, que melhor do que trazer casos que a gente não conhece, é trazer da qual ele vivencia. 6 meses é muito tempo e parabéns. Eu já gosto muito do seu trabalho, sou sua fã, você é um menino fantástico e mais ainda agora. Até em questão do tom da fala dele, quando ele foi falar sobre o assunto, achei bem interessante, né? A gente vê que ele tá ali porque gosta, né? Senti até uma emoção, né, na fala dele. E então é como você diz, né? Vocês estão lá para ajudar. Se caiu, vocês estão lá para ajudar novamente, né? E para você, João, qual a maior lição, né, que você tira desses anos trabalhando já? E também as outras 2 perguntas, né? Para os jovens que às vezes estão ali sem saída e vê as drogas, alguma droga como saída, e para os pais também, né? Pronto, para os pais, como a Paula já pontuou muito bem, a gente tem que estar sempre, querendo ou não, muito ligado no que está acontecendo. São muitas situações, principalmente quando a gente puxa mais para redes sociais,
para esse meio que tá tudo muito ativo, tudo muito interligado, todo mundo tá sempre muito online, sabe de tudo que está acontecendo. Como a gente até já falou, tem diversos tipos de drogas novas chegando também, não necessariamente aquela droga do uso físico, mas na maioria também, até mesmo online. O próprio vício no celular já chega a ser caracterizado também como um tipo de vício, né? Essa utilização contínua, passar dias e dias, passar horas e horas naquela mesma rede social, pode vir a chegar a ser prejudicial também para a pessoa. Aí assim, para os pais, como o Paulo já falou, é muito importante que eles estejam sempre ali, sempre ativos. Vou falar sobre experiência também, mas não necessariamente eu vou falar experiência como filho, né, no caso. Sempre tive muito apoio familiar, principalmente do pai, da mãe. A mãe, principalmente, que sempre trabalhava com o hospital, sempre chegava já com a demanda, já conversando sobre alguns casos, paciente tal, chegou com vício tal, chegou com problema com bebida, chegou com problema com tal droga. Aí sempre ia escutando e ia percebendo que, por exemplo, para que eu vou fazer uso daquilo se sempre causa mal? Toda vez minha mãe chega com uma história diferente de um paciente que passou mal ou chegou até mesmo a óbito por conta daquele tipo de droga. Aí assim, é muito importante que a gente tenha esse reforço, principalmente nessa fase de crescimento. Por quê? Porque é onde a gente está desenvolvendo principalmente essa questão, já voltando para a minha área, a questão cognitiva, é onde a gente está desenvolvendo, a gente está naquele senso, está no tato, está na visão, está em tudo, certo? Sobre os jovens, como a gente até já citou muito, a questão do vício, na maioria das vezes ele dá aquela sensação de prazer, de uma coisa prazerosa, de algo que vai te fazer bem, vai te deixar alto, vai te deixar feliz. Mas na maioria das vezes são ilusões, onde vem por meio de falsos amigos, falsas amizades, que naquele momento você é o tal, você é o bambambam, você tá tudo bem, tá com aquele grupinho e tal, só que na maioria das vezes isso passa, são só momentos e a gente querendo ou não tem que procurar algo mais concreto, não necessariamente aquilo que é só ilusório, que tá ali naquele momento e pronto. Sobre a questão do trabalho, eu fico muito feliz de estar trabalhando no CAPS AD, como a Paula até falou, como você também falou sobre essa questão de falar um pouco mais emocionado. Eu me sinto muito bem quando eu estou falando sobre os pacientes, me sinto muito bem de estar lá por eles. Às vezes eu até percebo que tem alguns que têm essa ideia de que, por exemplo, eu recaí, nunca mais eu vou para o CAPS. Eu tive esse problema, com que cara é que eu vou chegar para falar com o João sobre isso? Aí a gente tenta tirar esse tabu, tenta puxar o paciente mais para o tratamento, né, explicando de que, por exemplo, a recaída não é o fim de tudo, não é o fim da linha. Assim como a gente recaiu, eu até costumo fazer diversos tipos de metáforas, dependendo do contexto. O paciente gosta de futebol, a gente puxa para o futebol. O paciente gosta de moto, tem até um paciente que gosta muito de moto. Aí eu começo a falar, tá aqui, ó, o caminho daqui do CAPS, da sua casa para o CAPS. Eu tenho certeza que tem buraco. Você vai tacar sua moto em qualquer buraco que você vai passando, você pode até tacar sem querer, mas você vai lembrar daquele buraco que você bateu. Você bateu naquele buraco, a moto acabou tortando um ar e tal. Na próxima vez você vai lembrar e não fazer aquilo de novo. É a mesma situação da recaída. Para a gente evitar aquela situação, a gente vai lembrar do que aconteceu para não repetir. Aí a gente vai tentando puxar do paciente, tentando fazer com que ele se sinta em casa, né, no caso. A gente também vai ficando bem, vai ficando legal, vai ficando tranquilo. Vai se apegando também com alguns pacientes, vai sentindo por eles, vai ficando muito feliz quando os mesmos estão bem, quando os mesmos estão mal, a gente fica realmente mal. Tem até vezes que a gente brinca muito entre funcionários, né, no caso, que dependendo do paciente a gente até percebe que tem alguns pacientes que traz aquela carga emocional mais pesada, aí você sai um pouco mais cansado. Sim. Tem outros que você sai até mais alegre, passa aquela vibe, às vezes a gente reproduz. Mas assim, é algo muito prazeroso estar trabalhando com isso, estar lidando com essa saúde mental, como a gente já falou no começo. É algo muito complexo, porque todo dia muda, todo dia a gente tem que estar se desdobrando para poder estar lidando com aquilo, mas ao mesmo tempo é prazeroso, é muito bom. Pessoal, muito bom mesmo estar aqui com vocês. Foi um prazer e uma honra receber vocês aqui. Espero que voltem, vai ter muita assunto aí. Vai dar certo. Por mim aqui a gente fazer uma dupla. Tocava aqui até mais tarde, né? Mas a gente tem horário também, né? Gostei bastante mesmo, acredito que o pessoal vai gostar muito também.
aprendi bastante. Vocês trouxeram muitas dicas aqui interessantes, né? E só agradecer mesmo pela companhia de vocês, né? Como eu disse, vai ter muito assunto aí pra gente falar futuramente e já estamos convidados aí, né? Só marcar aí com o Vinícius e é isso, pessoal. Pronto, parabéns aí pelo seu programa, Debate-Papo, tá certo? Toda sexta a gente está ligado às 20 horas, né, Rony? Sim, exatamente. Então, um convite, né, para que todos acompanhem aí a TVB, né, junto. Estou aqui com 2 colegas de trabalho, um da saúde mental e um da TVB. Então, boa noite a todos e obrigada pelo convite, a gente. E é isso, pessoal, o nosso Debate-Papo vai ficando por aqui, mas na sexta-feira que vem te esperar aqui na TVB para mais um programa super especial. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência. TVB, conteúdo para toda a família, é só aqui. Valeu, pessoal! Debate-Papo. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.